Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bem. Nossa aula de hoje, ciências. Vamos falar um pouquinho das formas, né, de se orientar, né? Quais são as formas de se orientar? As diferentes maneiras que nós temos, né, para termos uma direção, certo? O que nós vamos conhecer nesse capítulo, né? Outros métodos de orientação que utilizam os pontos cardeais e que ajudam as pessoas a se orientar. As pessoas podem se locomover de um lugar a outro? A imagem acima mostra um longo trajeto a ser percorrido e alguns instantes que podem ajudar a chegar ao lugar. Que instrumentos você reconhece na imagem? Que instrumentos que nós temos aqui? Nós temos 4 instrumentos aqui, ó. Esse aqui é um mapa, né? E essa aqui? Também, mas ele é como? Esse aqui? Uma bússola? Já precisou usar algum desses aqui? Esse aqui provavelmente, né? Todo mundo usa. Se sim, qual que você usou? A imagem de abertura mostra alguns instrumentos de orientação. Você sabe como cada um deles funciona? Será que eles têm algo em comum? O que é que você acha? Você vai registrar aqui, ó. Eu não falei muito deles, porque nós vamos falar durante o percurso aqui da nossa apostila, ok? Diferentes maneiras de se orientar. Para traçar caminhos seguindo a direção correta, na maioria das vezes é preciso fazer uso de alguns instrumentos de orientação. Atualmente, é comum o uso do GPS, que é aqui, né? Um mapa. Como forma de se orientar para chegar a um lugar na cidade ou em viagens longas. Já pensou como os povos antigos se localizavam quando o GPS não existia? Como será? Como que eles chegavam a algum lugar? Há muito tempo, os navegadores, por exemplo, orientavam-se por onde? Pelo nascer do sol, né? E pela posição de outras estrelas. Para quê? Realizar suas viagens marítimas. No entanto, nem sempre era possível se localizar por meio dos fenômenos naturais, porque não se conseguia observar a posição do sol em dias nublados e chuvosos. Conforme eu falei para vocês, né, no nosso outro vídeo, eles em dias de nublados e dias chuvosos, eles não sabiam, né? Não conseguiam se orientar, não sabiam que horas era, né? Então, eles dependiam dos dias de sol. As grandes navegações que marcaram o período das descobertas e da expansão marítima foram favorecidas pela invenção dos instrumentos de orientações como a bússola e os mapas, né? Antigamente, os marinheiros utilizavam mapas e bússolas para se orientarem. Então, ou eles usavam a bússola ou eles usavam os mapas. Com o passar do tempo, olha aqui, ó, o mapa. Com o passar do tempo, progressos foram acontecendo, né? Por enquanto, eles usavam o quê? A bússola. Aí o tempo foi passando, conforme os dias, né, os anos vão passando e as coisas vão surgindo ideias, né, vão se renovando, né? E com isso, por meio do gnomo, o relógio solar foi desenvolvido e a passagem do tempo passou a ser marcada, né? Já com os pontos cardeais, os seres humanos puderam se localizar no espaço onde habitavam e por onde se locomoviam. E dessa forma, registrar o quê? As rotas deles, né? Muitos povos antigos utilizaram o quê? Os mapas para cuidar de suas terras.
Por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam mapas para conferir suas terras. Já os chineses e os egípcios, eles utilizavam para demarcar terras e cobrar impostos. Então, os mapas já vêm desde os gregos e os romanos, né? Esse mapa aqui mesmo, ele foi feito em 1733. Com o tempo e o aumento do comércio entre as cidades, os mapas ficaram maiores e mais detalhados, resultando nos mapas conhecidos hoje em dia. Antigamente eles não tinham tantos detalhes, não tinham as imagens de satélite, né? Para colocar tantos detalhes nos mapas, né? Mas quem será que inventou, que desenhou, né, o primeiro mapa mundi? A primeira imagem que retrata o mundo como conhecemos hoje é do cartógrafo alemão Martin Waldseemüller. Nasceu em 1475 e faleceu em 1522. Dividindo a Terra entre Oriente e Ocidente, ela foi feita em abril de 1507, o primeiro desenho do mapa, né? Mas tudo mudou durante a Idade Moderna. Os portugueses, graças à grande experiência na navegação, incorporaram rotas marítimas, direção de ventos, estimativas de tempo e distâncias. Os holandeses tomaram a frente quando Gerard estabeleceu um novo modelo de projeção no século XVI, baseado nas distâncias náuticas com desenhos que representavam rios e montanhas. Então, o primeiro mapa foi feito por Martin, né? Ele só dividia o Ocidente e o Oriente. Os portugueses, né, devido às navegações deles e as rotas marítimas, né, a direção do vento, né, a estimativa do tempo e a distância entre os portos, né? Então, eles chegaram a incorporar essas distâncias, as rotas, tudo que eles conseguiram, né, com essa grandeza dessa navegação deles, né, das descobertas deles. Os holandeses foram mais além. O que os holandeses fizeram, né? Eles estabeleceram um novo modelo, um novo projeto, né, de mapa. Aí nesse mapa dos holandeses, o que eles faziam? Calculavam distâncias, né, desenhos, aí eles começaram a representar os rios, né, as matas, conforme alguns mapas que a gente vê hoje, ok? Atualmente há mapas mais modernos, lá na lupa na mão, ó, que permitem as visualizações de fotos e modelos tridimensionais de todo o planeta. Um deles é o mapa online Google Earth, que permite explorar o mundo inteiro sem sair do lugar. O que acha de conhecer o mundo assim? Então, siga essas orientações aqui, né? E depois vocês respondam estas questões aqui, ok? Vamos saber um pouquinho mais aqui, ó. No primeiro trimestre de 2020, o mundo se deparou com a necessidade de cuidado e isolamento devido ao Covid-19, né? A doença causada pelo novo coronavírus, que infectou milhões de pessoas e causou centenas de milhares de mortes em meses. A Covid-19 começou como um surto, atingindo a cidade de Wuhan, na China, e passou a se disseminar por outras cidades desse país, caracterizando em pandemia. Em menos de 3 meses, a doença passou para a categoria pandemia, pois o vírus infectou pessoas em todos os continentes do mundo. Para mostrar o avanço da pandemia em tempo real, foi criado um mapa interativo que expõe o número de casos no mundo todo. Ó, o mapa interativo. Ainda no início de 2020, outra doença também causada por vírus foi motivo de atenção. Qual foi a doença? A dengue, né? Que é considerada
endêmica, porque acontece com mais frequência em certa localidade devido às características que nós temos que tem dessa região, né? No entanto, essas localidades são o Acre, aqui, Mato Grosso do Sul, aqui, e o Paraná. Aqui nós temos os números de casos, né, da dengue. Há vacinas contra algumas viroses, como sarampo, febre amarela e gripe. No entanto, até o momento ainda não há vacina contra o novo coronavírus, né, que é o que eles estão buscando, né, eles estão procurando uma nova vacina, né. E por isso, os devidos cuidados para evitar a contaminação por essa doença devem ser tomados, que são os nossos cuidados de hoje em dia, né? Então, crianças, essa foi nossa aula de ciências, tá? Um beijo enorme no coraçãozinho de vocês e até a nossa próxima aula, certo?